Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio super especial direto do BeFly Minas Centro. Sim, esse evento organizado pela Undime, que reúne as principais lideranças municipais da educação em um evento para discutir o que? Educação. Esse é o 11º Café com Prosa, esse evento maravilhoso. E sempre ao meu lado ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno. E dessa vez nós temos aqui novamente o nosso terceiro integrante. O BTO deixa de ser 2, volta a ser 3. Eu vou falar isso em todos os programas, que da próxima vez que você nos abandonar, você está fora dessa equipe, meu amigo. Uma salva de palmas para ele, meu careca favorito, Alan Jones. Ó, se a gente está tendo uma média de 10, 15 programas por dia, eu vou escutar isso 45 vezes. Mais ou menos. Ok, tudo bem, eu vou saber lidar com essa situação. Tem que ter controle emocional para isso. Não, vou ter. Já tô começando a tremer, mas tudo bem. Gente, é um prazer estar de volta aqui com vocês. É um prazer receber a nossa vereadora, Marcela Trópia. Marcela, eu quero começar... Obrigada, né? Deixa eu saudar o pessoal aqui, gente. Obrigada pelo convite. Tava ansiosa para participar desse Bosta On. E isso é uma luta antiga, né? Eu tento, infelizmente... Não, graças a Deus, né? As agendas da Marcela sempre ocupadas, a gente ainda não conseguiu encaixar, mas a gente vai encaixar, Marcela, para o momento certo, de um programa integral, que aí é 1 hora de programa, que a gente consegue levar vários assuntos. Bom demais. Aqui é uma pílula, a gente vai conseguir fazer aqui 15 minutos. Aqui é uma versão pocket. Isso. Bom demais. Bom demais. É bom que deixa o povo com gostinho de quero mais. Não é? Eu queria começar, Marcela, te perguntando o seguinte. Qual que seria o papel do Legislativo Municipal no fortalecimento da educação? Você já foi, inclusive, presidente da Câmara de Educação aqui em Minas, correto? Isso, da Comissão de Educação. Foi 3 anos. Da Comissão de Educação. Conta pra gente aí esse papel do Legislativo no fortalecimento da educação, como que isso funciona? Bom, gente, primeiro, rapidamente me apresentar para quem está nos ouvindo, né? Eu sou vereadora Marcela Trópia, fui reeleita agora na cidade, estou no meu 2º mandato e educação sempre foi uma causa da minha vida. Eu entrei para a política justamente para transformar a educação porque eu ouvi dentro de casa o quanto que isso fez diferença para mim e para meus 3 irmãos. Nós fomos todos alunos bolsistas, graças à minha mãe ser professora de excelentes escolas da cidade de Belo Horizonte. E quando eu cheguei na Câmara e quis ir para a Comissão de Educação justamente para isso, para exercer um papel de visita, de escuta, de presença e de fiscalização. A educação é uma pasta com muito recurso, com muito dinheiro reservado, inclusive, para ser gasto. E se a gente não ficar visitando a base, conhecendo todas as escolas da cidade, as diretoras, os diretores, ouvindo a comunidade escolar, tem muito jeito de gastar esse dinheiro errado. E eu não estou falando aqui de corrupção, não. Estou falando de falta de competência, de gestão mesmo. Como é uma rede muito grande, as coisas acabam se dissipando. E o papel do vereador é acompanhar o problema de perto. E quando eu cheguei na Câmara, a gente, né, todo mundo lembra, estava vivendo pandemia. E a primeira batalha foi trabalhar pela reabertura segura das escolas. Nós visitamos mais de 50 escolas, conferindo os protocolos, algo que a secretaria não conseguia fazer em todas, então o papel dos vereadores, eu não falo só de mim, naquela época foi fundamental. E depois disso eu identifiquei outros problemas. A gente tinha uma rede que não media muito bem número de alunos, aprendizagem, os dados eles eram dispersos, então faltava esse sistema para a gestão da educação. A gente também percebeu uma evasão escolar grande e parte dessa evasão era fruto dos problemas de visão e criamos aqui o mutirão oftalmológico, uma ideia gestada dentro do gabinete e que hoje se tornou um programa que atinge o estado todo, que é o programa Miguelim, mas nasceu em Belo Horizonte, muita gente não sabe. Então o papel do vereador é estar próximo da comunidade escolar, de visitar, fiscalizar e propor aqueles ajustes na política pública e na legislação que a secretaria, às vezes, por estar em cima e estar distante, não consegue perceber. Tem um grande desafio aí também, Marcelo, que normalmente quem está dentro da educação é o pedagogo. Então essa parte da gestão, essa parte de conhecer ferramentas administrativas realmente fica um pouquinho de lado e acaba gerando, não, como você disse, não uma corrupção, mas uma falta de habilidade para lidar com o recurso e trazer as melhores práticas, as melhores formas de se medir também. E como é que isso está sendo trabalhado hoje? Porque esse é o grande ponto. Como é que a Marcela está fazendo para melhorar esse gestor da educação que fica dentro da unidade? Hoje, a gente já conseguiu avançar bastante nisso. Belo Horizonte tem uma rede muito desigual. Desigual em performance, então você tem escolas públicas excelentes e você tem escolas que estão ficando para trás. Você tem gestores que fazem 3 orçamentos num minuto, conseguem apresentar e resolver as obras que precisam ser feitas. E tem gestores que às vezes não sabem priorizar, não conseguem fazer esse acompanhamento.
E aí, ainda no outro mandato, nós batalhamos muito pelo reforço escolar, pensando primeiro nos alunos, para correr atrás do tempo perdido da pandemia. E agora, a secretária Natália tem um grande desafio de gestão colocado e ela já começou a informatizar um pouco mais essas informações. Até antes dela mesmo, um outro secretário, o secretário Charles, criou um dashboard para acompanhar aquele aluno que falta no dia que ele faltou, e não 3 dias depois que o diário foi processado, que chegou para a Secretaria de Educação. O aluno que faltou segunda, o pai tem que receber um SMS, uma ligação de por que ele não foi na aula. E isso hoje já está mais informatizado. A rede está menos dispersa e na ponta, e ela está mais centralizada aqui no comando da Secretaria de Educação. A gente ainda tem que avançar um pouco mais nesse treinamento dos diretores. Eu gosto de elogiar o trabalho que a Júlia fez no Estado, que ela manteve a eleição para a direção, que é um negócio importante para a comunidade escolar, de participação, de democracia, só que ela colocou pré-requisitos. Não é só um professor popular que vai virar diretor, ele tem que ter qualificação, ele tem que saber mexer com orçamento, ele tem que estar preparado para dar feedback para um colega de trabalho. E isso, gente, não é trivial, não. Não, de forma nenhuma. É difícil, ser chefe é difícil. Então, a Júlia encarou esse desafio no Estado. E, naturalmente, isso chega também em Belo Horizonte por osmose, né, nas escolas estaduais e chega nas municipais. Esse é o grande desafio agora. A Natália está entrando em algumas brigas do transporte escolar, racionalizando alguns gastos. Por que tem menino de Ibirité usando transporte de Belo Horizonte? Metropolitano é isso, né? Já está sempre conurbado. Então, tem algumas dores de gestão que a Natália tá enfrentando e a Câmara tem que ser parceira nesse momento. Cobrar quando tá passando da conta, mas apoiar também quando tem algumas coisas sendo feitas da forma como deveriam, né? Ô Marcela, você, obviamente, como uma referência do município, principalmente no aspecto da fiscalização, da escuta, nessas visitas deve ter visto muitos dos desafios da própria escola, seja no aspecto da inclusão, seja no aspecto da evasão escolar. Como hoje, dentro desse seu repertório de visitas, como você vê o desafio da escola? Seja ela de Belo Horizonte, seja ela também da sua experiência enquanto aluno dentro do contexto da contemporaneidade. Hoje você, como essa referência política, pública, fiscalizadora, agente de transformação, como é que você vê o desafio da educação hoje? Vou resumir em 3 desafios. O primeiro é um desafio do passado, que é a estrutura. Ainda tem escola que tem problema estrutural. Mas isso em Belo Horizonte é pouco, é menos. Como a gente tem o formato das escolas, das EMEIs, das PPPs, a parte de infraestrutura a gente conseguiu resolver, apesar de que algumas escolas ainda precisam disso. O segundo problema já é um problema da atualidade, não é um problema tanto do passado, que é o desafio da inclusão. Nós estamos numa era de hiperdiagnóstico, de descobrimento mesmo do espectro autista e de entender como que isso se manifesta dentro das escolas. O desafio da deficiência sempre foi presente, só que agora a gente tem esse outro aspecto de uma nova forma de ter que ensinar, de crianças que precisam de uma atenção quase que personalizada num ambiente em que nada é personalizado. Dentro da escola você tem sempre ensino em massa, né? É a turma inteira, é o colégio inteiro, é uma linha pedagógica, às vezes, para o município inteiro. Então, isso tem feito nós, gestores, quebrarmos muito a cabeça. E o terceiro desafio é o do futuro, que é a chegada da inteligência artificial na vida desses alunos. Eu gosto muito do fato da gente não ter telefone dentro de sala de aula, porque a tecnologia tem que ser aliada, ela não pode ser distração, então ela tem que ter um comando, tem que ter uma linha pedagógica. Só que o que nós vamos fazer com essa inteligência artificial chegando? O jeito de ensinar tá diferente. Eu estava ouvindo um colega de Fundação Estudar, num outro podcast essa semana passada, e ele falando como que talvez a gente tenha que abandonar as provas escritas e os trabalhos, porque tá pouco desafiador fazer trabalho hoje. Você joga no ChatGPT e você tem ali o trabalho pronto. E o retorno das provas orais. Porque na hora da prova oral que o bicho pega, o filho chora, a mãe não ouve. Se você não tiver aprendido, não tem IA que te ajude. E isso ajuda na desenvoltura, isso ajuda na postura, em outras soft skills que a gente devia estar trabalhando mais dentro da sala de aula. Então, assim, são 3 desafios. Ainda temos escolas do tempo do onça que precisam de infraestrutura básica, de uma quadra, de uma biblioteca. Belo Horizonte tem mais de 100 escolas sem biblioteca, a gente está tentando trabalhar nessa pauta. O desafio da gente conseguir incluir essas crianças sem excluir as outras também, que já estão acostumadas com esse ambiente. Se a gente vai fazer tudo junto, se a gente vai ter que apartar, como é que vai ser esse desafio? E o desafio do futuro
da chegada da inteligência artificial. De fato, hoje, essa é o debate dentro da Câmara. Não, dentro da Câmara não. Perdão, dentro do dentro meu do gabinete, gabinete, porque eu gostaria que, inclusive, meus colegas se preocupassem mais com a educação. Esse debate não acontece na Câmara Municipal. Eu confesso pra você que Deveria ter, né? se você falasse que era, eu ia falar, nossa, eu fiquei tão aliviado, porque de fato, nós somos educadores, nós estamos no chão da escola. Um dos motivos que a gente está como referência do podcast é justamente porque, antes de ser host, a gente é educador. E de fato, são os 3 principais desafios hoje que a gente vê no cenário não só municipal, estadual, mas no nacional, que é a questão da estrutura, que é a questão da inclusão e que é a questão da tecnologia. Fico muito feliz de saber que o seu gabinete está à frente disso. Conte comigo para isso, porque... Pega para mim, Natânia, a gente até se atreveu a escrever um livro. Muito bem, hein? Falando sobre alguns desafios, até te presentear. Incluindo esse da tecnologia, porque de fato, Marcela, eu quero muito esse outro episódio para a gente discutir esses pilares, porque... Até para eu aprender com vocês, que quem porque tá no chão de fábrica esses- tá pesquisando mais do que eu, óbvio, né? Esses pilares, né, Guilherme? A gente escreveu o livro exatamente no objetivo que você trouxe dessa quase disfunção do pedagogo administrador. O livro chama Ensinar Bem Não Basta, porque a gente traz dentro da BNCC a leitura de formas administrativas para as escolas. Então a gente conversa com o pedagogo, práticas administrativas, ferramentas administrativas, então isso ajuda muito a entender controle, gestão, é o famoso comando-controle, a gente precisa disso, querendo ou não, então isso ajuda bem a gente turma. só gerencia aquilo que a gente mede, já diria o professor Falcone, que foi a escola que eu tive, né? Uma excelente escola, diga-se de passagem. Ó, gente, parabéns, viu? um Mostrar livro- ali pra câmera. É um livro bem legal. É a gente tentando contribuir, né? Eu acho que o papel da sociedade como um todo, e você nos brindou com essa referência, eu acho que é essa transformação que a gente precisa acolher, traduzir e devolver para a sociedade algo bom. Então foi o que a gente tentou fazer nessa obra. E o mercado mudou, né? Se você pensar em Adam Smith, quando ele traz em 1776 a pesquisa de por que alguns países são bem-sucedidos e outros não, e ele fala que não é a benevolência do padeiro que se faz o pão, ele não faz o pão porque você deseja o pão, né? Ele faz por interesse próprio, e a educação muito tempo foi se tratada como, existe o professor porque é quase um sacerdócio, sabe, então ele tá ali por um chamado divino. E não é bem por aí que o mundo roda, então a gente tem esses desafios de trazer a gestão junto com a possibilidade de transformação. Ninguém tá ali de graça também, então a gente tem que trazer essa consciência para as pessoas. E eu acho que na área da saúde a gente já conseguiu superar esse desafio. A gente tem várias organizações sociais fazendo saúde sem necessariamente a prefeitura ter construído aquele hospital, sem a prefeitura ter que gerenciar aquele hospital, ela continua sendo de graça, mas ela não é estatal. Nas escolas é a mesma coisa, vai continuar sendo de graça, vai continuar dando acesso para todo mundo, mas a gestão tem que ser de verdade, tem que ser profissional. A gente tem que capacitar os diretores do ponto de vista de gestão profissional adequado à educação, porque quando a gente não mede, a gente não sabe qual é o professor que merece ser valorizado e qual é o professor que muitas vezes está patinando e que precisa de ajuda. E uma ajuda personalizada. Se eu não sei onde ele patina, eu não sei como ajudar. E aí ele fala, não preciso de capacitação. Claro, ele não vê valor naquilo, porque ele mesmo não descobriu o que ele precisa melhorar. Então, eu acredito muito nesse processo investigativo para a gente conseguir avançar. E os desafios, você falou no começo da sua fala, uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, a pasta da educação é a pasta que tem a maior disponibilidade de recurso. Chega até 25% do recurso, né? Tanto no município, estado... A partir de 25%. A partir, não é até. Experimenta não gastar 25% pra você ver sendo prefeito, meu filho. Tribunal de Contas vai na sua casa de buscar. Então, pra mim, era até o limite de 25%. Então, a partir de 25%. Então, a gente tá falando, por exemplo... Da receita corrente líquida, né? Minas Gerais. Vou falar em estado. O estado de Minas, em 2025, arrecadou um pouco mais de 100 bi. Então, 25 bilhões... rodou na pasta da educação. Vai ser um pouquinho menos, mas é mais ou menos essa cifra aí. É mais ou menos isso aí, não é? Porque pra mim tinha chegado a informação de 100 bilhões. É porque quando a gente fala da arrecadação total, a gente tá incluindo um monte de coisa nesse bolo. Depois que você tira juros, você tira alguns encargos, sobra receita corrente líquida. E desse valor que a gente faz o cálculo dos 25%, dos 15% da saúde, João Pinheiro, o manual da Fundação João Pinheiro, um parênteses aqui, sai o parênteses agora. Maravilhoso. Quem é gestor, meu amigo. É outro não papo, vem, né, não. gente? Que é outro papo. Não, incrível isso.
Mas você falou uma coisa que é interessantíssima, que muitas das vezes, gente, não é por má fé, não é pelas questões de má índole, é a falta do conhecimento. Eu falo um exemplo prático da época que eu compunha o Sistema S. O Sistema S, na época, tinha um programa chamado Pronatec. O Pronatec era para capacitação técnica, né, das escolas concomitantes, com o ensino médio, enfim. E existia uma outra cifra que foi feita, uma outra rúbrica que foi feita para participar do lado, que era o Acessuas, que na verdade o Acessuas era para promover as ações do Pronatec. Por falta de conhecimento, a gente estava falando de milhões e milhões e milhões ficando em cofres públicos, porque as pessoas simplesmente não sabiam como utilizar. Então, assim, se a gente não tem dentro, a gente precisa... O gestor profissional. O gestor profissional, mas mais do que isso, a pessoa que está hoje no nosso legislativo e executivo, que consigam orientar. Exato. Porque senão, gente, se perde muito dinheiro. O modelo, gente, a gente para pensar o modelo da gestão da escola pública, geralmente você tem uma eleição e você tem às vezes a ascensão de um professor para eles justamente dirigir, dirimir, decidir sobre várias rúbricas. E às vezes, obviamente, lhe falta ali determinada informação para tomar a decisão mais adequada. E que bom que temos legisladores que estão lá no gabinete discutindo 3 pilares importantíssimos. Uma salva de palmas, Marcelo. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio importante para você, legislador, para você do município, dirigente municipal de educação. A Undime está aqui, a Undime Minas, para promover conteúdos relevantes para o seu dia a dia. Muito obrigado, fique com Deus e lembre sempre, o boss tá on. Valeu!